Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, noite abençoada para vocês, que o Senhor venha ministrar ao teu coração por intermédio dessa breve mensagem. Os evangelhos, eles mostram a história de um centurião romano, um homem que não era do povo de Israel, um romano que certamente estava ali com missão, né, uma missão do seu trabalho, uma missão militar, e ele era um comandante de 100 homens, o centurião era isso, era um homem que tinha uma liderança sobre 100 homens. E ele vai até Jesus, e os evangelhos relatam, registram, na verdade, que ele vai até Jesus porque um dos seus criados, um dos seus servos, estava terrivelmente enfermo. E quando ele vai até Jesus, ele se dispõe a ir até a casa do centurião para poder curar ali o seu criado, só que esse homem demonstra uma fé assim absurda. E ele chama a atenção de Jesus pela sua fé. Ele fala: Senhor, não precisa ir até a minha casa. Não precisa entrar dentro da minha casa. Uma palavra sua e o meu criado será curado. Eu também sou um homem de autoridade. Eu digo aos meus criados: vai e eles vão, faze e eles fazem. Então eu creio na tua autoridade. Essa fé, ela deixa Jesus maravilhado. Porque ele acreditou em duas coisas fundamentais aqui, um princípio básico estabelecido, que é a palavra de Deus e a autoridade que essa palavra tem sobre todas as coisas. Ele usa o exemplo dele, ele fala: eu sou um centurião, eu sou um homem que eu digo e os meus servos fazem. Eu tenho autoridade sobre eles, eu também posso dizer faz, vai, e eu creio na sua autoridade. Eu sei que se o Senhor disser, o meu criado será curado. Você não precisa entrar dentro da minha casa. Você não precisa ir lá. A sua palavra tem poder. Olha o nível de fé, o nível de confiança que esse homem tinha no Senhor. Ele tinha a certeza que Jesus não precisava, que somente Jesus falando o seu criado seria curado. E aqui mora o grande problema nosso. Aí eu me incluo nessa questão, porque nós duvidamos demais daquilo que Deus fala. Nós duvidamos demais da autoridade que o Senhor tem. E talvez você esteja vivendo uma situação dessa, duvidando da palavra de Deus, da autoridade da palavra, da promessa, daquilo que o Senhor te falou, daquilo que Deus disse para você que faria. Esse homem não duvidou. Por isso a sua fé foi singular. Jesus ele vira e fala: olha, em todo Israel não achei fé assim, que nem a desse. Ele era um estrangeiro, ele era um romano, ele era um homem que, de todos ali, talvez o que teria justificativa, motivos para ter a menor fé, para poder não crer. Ele nem sequer estava inteirado no contexto, ele não sabia muito bem o que era profeta, não sabia de nada. O que ele viu foi o milagre acontecer, ele soube dos milagres de Jesus, ele era um centurião de Cafarnaum, onde Jesus residia, onde era o quartel-general do ministério de Cristo. Então ele soube do que estava acontecendo, o testemunho chegou até ele. Olha, esse homem tem poder, esse homem muda cenários, esse homem transforma situações impossíveis. Então ele creu, ele tão somente creu. Quantas vezes Jesus ele fala isso no seu ministério? Tão somente creia, porque nós às vezes condicionamos a nossa fé. A gente não tem a capacidade de tão somente, ou seja, só creia, apenas creia, nada além disso. Aquele homem acreditou no poder e na autoridade do Senhor. E o Senhor vai e libera uma palavra. E essa palavra de poder, a virtude liberada por essa palavra, ela cura o criado daquele homem. Vai até a casa daquele homem. Muitos historiadores dizem que talvez ele não quisesse que Jesus entrasse por conta de idolatrias, né? Por ser um romano, adorar outros deuses e tudo mais. Uma conjectura. Eu particularmente acho que ele não achou necessário que Jesus entrasse. Porque ele acreditava realmente que só uma palavra dele e todo o mal se dissiparia. E todo o mal ia embora, sumiria. E até um texto muito bonito, porque esse texto ele conversa com a questão da parábola, né, da ovelha perdida. Porque esse homem ele era um centurião, ele tinha responsabilidade sobre 100 criados, 100 soldados à sua disposição. Um ficou enfermo e ele foi buscar ajuda, né, para resgatar, para ali trazer salvação para esse que ficou enfermo, essa ovelha perdida. Deixou os 99 criados lá e foi resgatar um, foi buscar ajuda para um só. Então, até uma clara lição aqui, ou menção à parábola da ovelha perdida.
Agora, fato é que a fé desse homem moveu o coração de Jesus. Você só vai mover o coração do Senhor, porque o que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você só vai mover com essa fé, no poder da palavra dele, na autoridade que ele tem. Quando você entender isso, quando você reconhecer e professar isso, aí não tem jeito. É irresistível o agir de Deus na sua vida. Será irresistível. O inimigo não vai conseguir bloquear, ninguém consegue bloquear. Deus vai fazer aquilo que ele quer fazer. Deus vai conceder a você aquilo que você tem pedido. Aquele homem saiu da casa dele, foi até Jesus com uma necessidade, com uma demanda, com uma urgência. Certamente, você que está ouvindo essa mensagem tem uma urgência. Tem algo que está te angustiando, tem algo que está te afligindo, tem algo que está dentro do seu coração, está tirando a sua paz. E você quer que o Senhor intervenha. Você quer que o Senhor resolva. Chegou a um ponto em que somente uma intervenção do Senhor para poder transformar esse cenário. Aquele homem foi em busca de uma intervenção e ele creu e ele alcançou a intervenção. Não pare de buscar, não pare de orar, não pare de clamar. O grande segredo está na sua busca. Busque, continua pedindo. Senhor, intervenha. Senhor, mude o cenário. Senhor, uma palavra sua e todo mal é dissipado. Senhor, uma palavra sua e toda a cadeia é quebrada. Senhor, toda a opressão é retirada. Libertação é concedida. Senhor, opera. Senhor, opera uma única palavra. Eu creio no teu poder. Eu creio na tua autoridade. Autoridade sobre espíritos malignos. Autoridade sobre enfermidade. Autoridade sobre opressão. Autoridade sobre tudo o Senhor tem. Aquele homem creu. A fé é o que te dá acesso, minha irmã. Meu irmão, a fé é o que te possibilita, é o que possibilita você receber o teu milagre. Tudo é possível ao que crê. Aquele homem, ele entendeu isso. A linguagem universal da fé. Ele nem judeu era. Ele não era do povo de Israel. Mas a linguagem da fé, ela é universal. Aquele que crê vai ser abençoado. O que crê? Pode ser o recém-convertido, pode ser o antigo de igreja, pode ser o rico, o pobre, o branco, o negro, quem quer que seja, não importa. Se você crê, claro, e essa fé sua, ela for do tamanho da fé, né? Jesus, ele, em determinado momento, ele fala, se for do tamanho de um grão de mostarda, você consegue transpor montanhas. Se for uma fé além da fé de aceitação, mas uma fé que promove milagres, Deus vai te abençoar. Deus vai transformar esse cenário. Deus vai mudar essa história. Ele vai entrar dentro da sua casa. Talvez tenha alguém dentro da sua casa, terrivelmente enfermo. Não seja talvez uma enfermidade física, talvez seja uma enfermidade da alma, uma enfermidade do coração, da mente. Eu não sei. Ainda que seja física também, o Senhor pode curar. Deus vai entrar dentro da sua casa. E essa pessoa que está morrendo dentro da sua casa, esse quadro de morte, de destruição, de ruína, Deus vai reverter. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, nessa quinta-feira, nessa noite. A paz de Cristo.